E aí, meu caro? Beleza? Desculpa a demora. Boa noite? Nada, gente. Boa noite. Boa E noite. E aí, aí, meu tudo caro, bom? como é que você tá, meu amigo? Beleza, show de bola. Prazer falar contigo. Nada, gente. Prazer, satisfação toda minha. Eu que agradeço você ter ocupado, você ter desocupado, melhor dizendo aí, sua agenda aí competidíssima para poder estarmos tendo essa nossa conversa aqui amistosa e, por que não, amigável, entre dois amantes da liberdade e agora, claro, enveredando aí por uma outra área, que é a área da política, que de certa forma é o que dá a tônica aqui da nossa conversa de hoje. Bom, então, primeiramente, queria desejar boa noite, especialmente, claro, ao Rodrigo Saraiva Marinho e a todos que estão nos acompanhando Você já aqui. estava online? Você já estava online? Já Desculpa, eu não já sabia. estava online já, Rodrigo. Eu entrei 8 horas em Ah, ponto joia. Tá para bom, honrar perdão. o horário. Entendeu? Não, acontece. Eu já tinha avisado ao pessoal que você estava a caminho, que você ia demorar alguns minutos, o pessoal já estava ciente já. Bom, meu Joia. amigo, primeiramente eu queria lhe agradecer mais uma vez por você estar participando aqui desse nosso Liberdade em Pauta 18ª edição. Eu não sei se você sabe ou se você já foi informado, mas esse foi um evento que eu criei, Rodrigo, há uns 4 ou 5 anos atrás, lá na Universidade Federal de Sergipe, quando eu ainda era coordenador local do EPL, na época era Estudantes para a Liberdade, e naquela época, Rodrigo, eles tinham uma espécie de ajuda financeira para os coordenadores realizarem eventos no seio acadêmico. E aí eu entrei como Uhum. coordenador e falei, já que vocês estão disponibilizando o recurso financeiro, eu entro com a mão de obra, o trabalho eu tenho certeza que eu consigo fazer. E aí eu recebi uma Joia. ajuda financeira do EPL na época, Rodrigo, e aí consegui realizar o Liberdade em Pauta na primeira edição, isso há 4 ou 5 anos atrás, lá na Universidade Federal de Sergipe. Então, de lá para cá, nós já caminhamos aí para pelo menos outras 17 edições, né? E por conta desse momento de pandemia do coronavírus, não está tendo, é óbvio, presencialmente, mas aí eu pensei, acho que eu não posso deixar que esse evento, de forma alguma, apague essa chama da liberdade, né? Você sabe muito bem, até mais do que eu, que essa é uma chama que nós precisamos estar sempre alimentando esse fogo pela liberdade, essa defesa pelas ideias que são tão caras a nós, né, meu amigo? Então, assim, mais uma vez agradeço a presença, espero que você possa aproveitar essa nossa conversa aqui no Liberdade em Pauta, 18ª edição, sobre os liberais na política, meu amigo Rodrigo Saraiva Marinho, se é um cavalo de Troia necessário. Então, eu queria passar a palavra para você, que você se apresentasse, falasse quem é o Rodrigo Saraiva Marinho, para quem não conhece, e que possamos dar início aqui a essa nossa amistosa conversa sobre a entrada dos liberais ou não na política, na vida pública. Eu sou Rodrigo Saraiva Marinho, Leonardo. Sou advogado, sou professor de Direito, sou mestre em Direito Constitucional, sou ex-diretor legislativo da bancada do Novo na Câmara dos Deputados, né? Passei aí, já venho nesse trabalho na área política já aí, pelo menos desde janeiro do ano passado. Montei a liderança do Novo, que é um órgão de partidos que tem mais de 5 deputados, passam a ter esse órgão chamado liderança partidária, e esse órgão trabalha basicamente com a ideia de pensar pela bancada, né? Não pensar pelo Ganino, pelo Marcel ou por qualquer um deles. Ele pensa na bancada. Essa é a função desse órgão, é como esse órgão funciona. Então, esse órgão que traz essa perspectiva, ele vai orientar, né, o Novo, no caso a liderança do PT, o PT, do PMDB, o PMDB. É bem legal, são órgãos de elite da casa, são órgãos de elite da Câmara dos Deputados que trabalham, obviamente, analisando cada pauta, fazendo análise de conjuntura, entendendo qual seria a solução ideal para cada pauta do partido político. É um trabalho bem legal, foi um trabalho muito gratificante. Eu nunca tinha sido servidor público na minha vida, fui servidor público agora até o final do mês passado. Quando saí, né, voltando para a iniciativa privada, daqui a pouco sou pré-candidato a vereador. Já perdi 2 eleições, inclusive, né? Além disso, pessoal, eu sou podcaster do Instituto Mises Brasil, sou conselheiro do Instituto Mises Brasil, estou na gestão, estou no conselho de lá, na coisa estratégica do Instituto Mises Brasil, sou sócio de Marinho Associados à Advocacia Empresarial, sou sócio da LVM Editora, que publica os nossos livros tão queridos, e também sou fundador e ex-presidente do Instituto Liberal do Nordeste, e sou fundador da Rede Liberdade, conselheiro consultivo da Rede Liberdade. É todo esse trabalho que eu desenvolvi nesses últimos 10 anos das ideias de liberdade, sempre defendendo essas premissas e esses valores. Eu acho que a função, gosto muito da divisão lá do Hélio Beltrão, presidente do Instituto Mises Brasil, que ele chama esse time de futebol, né, que vai ter o goleiro, vai ter o zagueiro, vai ter o meio de campo, vai ter o atacante, né? O goleiro seriam os pensadores, os professores, o zagueiro seriam os pensadores, os goleiros, os pensadores,
os zagueiros, os meios de campo, né? Aí você tem Denis Xavier, que também é zagueiro, Renata Barreto, Mariana Brito, Lara Nesteruk, Rafael Lima, toda essa turma que defende a liberdade, e na zona de frente os políticos, que são a primeira barreira de defesa. A gente não tinha nenhuma, agora a gente começa a ter, mas também são quem bota a bola para dentro do gol. Eu acho que o time de futebol, para funcionar bem, precisa disso, é necessário disso. As comissões técnicas, os institutos, think tanks que tem por aí, a torcida somos nós, os liberais, que estamos torcendo e trabalhando fortemente para que a gente consiga tornar a liberdade uma realidade, que a liberdade vença. Eu trabalho em várias posições, né? Eu sou professor, sou meio campo e trabalho no ataque também. Trabalhei no ataque no bastidor e espero, depois de perder 2 eleições, tem um ditado que diz na eleição que para ganhar a eleição você tem que perder a eleição. Eu já perdi 2, já cumpri a minha cota e vamos para a vitória na próxima. Perfeito, meu amigo. Assim, não sei se essa informação vai lhe trazer uma alegria, pelo menos a mim me trouxe também como um estreante nessa carreira política também, assim como você também sou um pré-candidato aqui na cidade de Aracaju, Rodrigo. Não sei se você sabe, mas o Abraham Lincoln, antes de ser presidente dos Estados Unidos, ele perdeu um bocadinho de eleições aí. Pela última biografia que eu dei uma olhada, pelo menos ele perdeu 16 eleições que participou antes de ser presidente dos Estados Unidos da América. Então acho que ainda tem muito chão aí. O Marcel perdeu 3. O Marcel perdeu 3 antes de ser o deputado federal mais votado pelo Partido Novo na última eleição. Eu estou muito tranquilo em relação a isso. Eu não sou um cara de desistir, não sou um cara de parar. Eu sou um cara muito obstinado na minha vida, eu sou muito focado no que eu quero, né? Sou muito realizado em tudo que eu fiz. A coisa mais diferente para mim foi ter saído do protagonismo, que sempre tive muito à frente de tudo que conduzi, e pela primeira vez fui para o bastidor. Nunca tive muito acostumado a trabalhar no bastidor, mas foi uma experiência muito válida, de muito aprendizado, Era justamente nesses bastidores, meu amigo, que eu queria lhe fazer já a primeira pergunta, se você me permite. Aí eu amei essa analogia do Hélio Beltrão, confesso que foi a primeira vez que eu ouvi agora de você. Eu acho que ela devia ter lido alguma coisa parecida, mas ter ouvido da sua própria pessoa, para mim, acabou enveredando aqui, talvez, abriu talvez os horizontes de algumas pessoas que nos ouvem. Então, meu amigo, a primeira pergunta que eu queria fazer a você é: como foi esse choque de realidade ao sair da iniciativa privada, como você mesmo falou há alguns anos, da iniciativa privada, e partir para Brasília, pegar suas bagagens, não apenas intelectual, é óbvio, mas enfim, pelo pouco que acompanhei dessa sua passagem lá por Brasília, Hélio, você estava, desculpa, Hélio não, Rodrigo, você passou muito tempo lá em Brasília, justamente como a liderança do Partido Novo, e eu queria saber de você, como é um liberal em Brasília? O que você mais gostou, o que você menos gostou? Qual é a sua visão? E se você puder contar como foi um pouco dessa sua experiência comandando o Novo, especialmente a parte parlamentar lá do Novo em Brasília, meu amigo. Eu não saí da iniciativa privada, né? Esse é o primeiro ponto importante. Eu continuei sendo conselheiro administrativo do Instituto Miss Brasil, continuei sendo membro do Conselho Consultivo da Rede Liberdade, continuei sendo sócio do Maria Associados, só deixei de ser sócio administrador, porque não pode no cargo que eu assumi, e continuei sendo sócio da LVM, então não mudou nada. Só, obviamente, é um ritmo muito acelerado, né? De terça a quinta é um ritmo maluco. Você começa às 8h30, 9 da manhã e sai de lá às vezes 2, 3 da manhã, na segunda, na terça e na quarta. Então foi um ritmo bem maluco nesse período. A gente foi montar uma liderança partidária. Eu cheguei, você toma posse, né? Os parlamentares tomam posse só no dia 1º de fevereiro. Eu cheguei em janeiro, então eu cheguei para contratar toda a liderança do Novo. Eu participei de um processo seletivo do Novo para ser o diretor legislativo. Fui convidado a participar, né? Não foi uma coisa que eu fui lá de ofício. Eles me chamaram para participar do processo. Participei do processo e fui escolhido para ser o coordenador político. Depois esse cargo mudou, esse cargo voltou até agora com o Magno Cal, mas o cargo que eu fui chamado para fazer era o de diretor legislativo, ou seja, eu tinha a função de assumir a visão tanto legislativa como regimental. Eu comandava todo esse time. Hoje são 3 coordenadores temáticos, mais um coordenador político com o chefe de gabinete. Antes era somente eu, que era o diretor de toda esta turma, com um coordenador de plenário e um coordenador de comissões. E hoje não tem mais essa função, não existe mais essa função de diretor legislativo. Quando eu fui para lá, foi uma experiência muito boa. A primeira palestra que eu dei lá dei uma palestra dentro da Câmara, chamada 6 lições, a palestra estava lotada, então foi uma experiência muito, muito legal, muito interessante de ter a oportunidade de falar do livro do grande Ludwig von Mises, lá no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, e eu acho que foi uma coisa que a gente acabou sendo muito elogiado pela nossa
característica técnica, né? Pela técnica que a gente desenvolveu, pela forma muito técnica que se apresentou, e até hoje o Novo é reconhecido, né, como pode até discordar das ideias, dos valores do partido, mas é reconhecido, inclusive, pelos seus pares como um partido muito técnico, uma liderança, apesar de ter pouquíssimo tempo, muito elogiada. Ótimo, ótimo. Inclusive, a respeito ainda dessa profissionalização da política, Rodrigo, eu também tive uma certa experiência, e trazendo aqui para a realidade um pouco do Nordeste, que de certa forma é a nossa própria realidade. Eu fiz também, Rodrigo, um trabalho há uns meses atrás, tive que parar por conta de trabalho, de ordem profissional, que eu tinha um trabalho de fiscalizar a ação dos vereadores aqui, Rodrigo Saraiva Marinho, e presenciar algumas sessões parlamentares aqui na Câmara Municipal de Aracaju. E assim, eu fiquei embasbacado com o nível de juridiquês dos parlamentares, que era assim, baixíssimo, entendeu? Eles colocavam projetos para serem votados, que na própria letra da justificativa você já via que era inconstitucional, e não tinha um assessor do lado daquele vereador para dizer, cara, isso não é competência sua, isso não vai adiante. Assessor tinha, não tenha dúvida, tinha muitos assessores. Mas, assim, é um problema sério, né? Querendo ou não, a União Federal ela toma grande parte da competência legislativa. Mas há muito que ser feito nos municípios, né? Nós temos várias legislações, entre elas a lei orgânica do município, que é a Constituição. Nós vamos ter o Código de Obras e Posturas do município, o Plano Diretor, Lei de Desocupação do Solo, Lei de Resíduos Sólidos, toda essa legislação, Código das Cidades, toda essa legislação que acaba dificultando muito a vida do empreendedorismo na cidade, ou seja, há muito que ser feito. Mas, assim, se você for tratar de vários temas, grande parte dos temas estão para a União, que centraliza muito poder, né? Centraliza muito recurso, o que é algo muito ruim, muito equivocado, né? O dinheiro vai para a União para depois voltar a estados e municípios de forma muito desigual, até essa forma que esse dinheiro vai para a União. Então, assim, na prática, o pessoal quer discutir temas nacionais, mas existem temas locais muito importantes. Existem temas da cidade que é muito importante. Eu acho que um vereador liberal que estude, não basta ser liberal nesse ponto, tem que entender a lógica municipal, ou seja, quais são as dores, quais são as possibilidades, o que pode ser feito, o que não pode ser feito, entender de cidade. Aí eu recomendo fortemente 2 livros, né? Porque as cidades nascem e morrem, da Jane Jacobs, e a cidade para as pessoas, do Ian Gell. Recomendo o site, o blog Caos Planejado, que fala muito sobre cidades. Então, acho que tem essa perspectiva que a gente tem que trazer bem. Não basta ser liberal, né? Ser liberal é o mínimo que se espera de alguém nosso que vai disputar a eleição, mas se espera muito que o liberal seja preparado, consiga entender o que está fazendo e consiga, de fato, mudar a realidade da sociedade. Ótimo, ótimo. E fazendo aquela analogia e retomando para o nosso título aqui da nossa fala, meu amigo, sobre a ideia do cavalo de Troia, que eu acredito que todo mundo que está nos assistindo certamente conhece essa lenda da historiografia greco-romana, que eu tenho essa perspectiva, e eu queria ouvir sua humilde opinião a respeito disso, meu amigo Saraiva Marinho, que um liberal lá dentro é apenas um, mas ele começa a trazer outros, visto que, de certa forma, bom, isso aqui pode soar um pouco arrogante, mas eu acho que nós liberais estamos com a razão está ao nosso lado, né? E tem vários rankings internacionais que comprovam isso, e eu penso que é justamente esse nosso trabalho, é um trabalho de formiguinha. Nós somos, ou pelo menos nós almejamos ser os primeiros vereadores ou parlamentares liberais, cada um respectivamente nas nossas cidades, eu aqui em Aracaju, você aí no estado talvez mais famoso de maneira negativa do Nordeste, aquelas clássicas figuras políticas muito famosas. E aí eu lhe pergunto, meu amigo, como é que tá? Peraí, a Bahia tem o Assemineto, né? Tem o Rui Costa, Pernambuco tem lá os Campos, né? Tem uma turma esquisita. Então, assim, calma, né? O nosso é negativo, mas tem gente tão ruim quanto. A competição é grande, né? E aí eu lhe pergunto, meu amigo, como é que foi a recepção quando você anunciou sua pré-candidatura, sua segunda tentativa de ocupar um espaço representativo político? Terceira. Como é que... Terceira, né? Terceira. Opa, desculpa, terceira vez. Como é que foi a reação? Nessa já faz tempo. Faz tempo, né? Então, meu amigo, como é que foi a reação dos opositores às suas ideias ou às ideias de liberdade? Eu estou há muito tempo defendendo essas mesmas ideias. Eu não comecei a defender essas ideias hoje. Então, assim, eu estou defendendo essas ideias há pelo menos 10 anos. Então, quando eu me candidatei, essa pergunta que você está fazendo, é a primeira vez que você está indo, em 2016, teve alguma reação, né? Mas eu fui muito bem votado. Eu tive para vereador de primeira campanha, eu tive 4.312 votos. Então, para a saída, teve vereadores com menos votos que eu, que entraram na legislatura, né? Que foram eleitos e eu fiquei como segundo suplente.
Na segunda eleição, eu fui o mais votado do Partido Novo. Eu fui o que tive mais votos no Partido Novo, eu tive mais votos do que todos os outros candidatos somados. Né? Eu tive 18 mil votos, 17.960 votos, enquanto os outros candidatos somados tiveram mais ou menos 14 mil votos. Então, assim, eu tive mais votos do que os demais somados. Né? Então, uma situação muito confortável dessa ideia. Eu sempre defendi as mesmas ideias, nunca mudei as minhas situações. Então, na segunda vez que eu fui candidato a vereador pelo Livres em 2016, era o PSL, quando o Bolsonaro entrou, eu saí, e a outra foi em 2018, quando eu fui candidato a deputado federal, pelo Novo, que não tinha tido candidato a vereador no Nordeste. Né? A primeira vez que o Novo teve candidato a cargos parlamentares no Nordeste foi em 2018. E a partir daí foi muito tranquilo, sempre muito em paz. Essa é a terceira vez que eu me candidato, conheço bem como funciona a eleição municipal, sei o que é que deve ser feito, o que é que não deve ser feito, então estou muito tranquilo em relação a isso. Ótimo, perfeito. E aí, meu amigo, retomando aqui e talvez apresentando, creio eu que certamente você conhece esse livro, até porque eu já vi o pessoal da LVM divulgar. Eu estou com ele aqui em mãos, que foi de certa forma de onde eu tirei aqui alguns questionamentos aqui para nós realizarmos essa nossa conversa. Que para quem não viu, deixa eu só mostrar novamente, é um livro. Prefácio desse Opa! novinho aqui é meu. E a minha Desse versão aqui é meu. minha versão é antiga. Ótimo, bom saber disso. Vou até, Quem fez botar aqui no carrinho da Amazon. Recomendo muito. Esse prefácio aqui é meu. Fui eu que fiz aqui, ó. Ótimo, fica a recomendação, pessoal. Vou botar aqui na descrição desse vídeo o link da LVM Editora, que certamente é uma das editoras que mais tem defendido de maneira aguerrida e veemente as ideias de liberdade. Então, certamente você conhece o tema principal aqui desse livro, meu amigo. E o próprio Hans Hermann Hoppe, eu estava relendo esse livro, né, sobre essa ideia justamente que, de certa forma, foi um dos motos da campanha do Bolsonaro. Eu percebo que ele tem algumas dificuldades em levar algumas ideias que ele usou como moto de campanha, justamente talvez por aquilo que o Hoppe fala, sobre essa ideia de converter o rei, que de cima para baixo é muito mais difícil, visto que tem que passar por várias etapas. Mas eu convido a sua reflexão, e nós possamos talvez refletir a respeito disso, meu amigo, claro, primeiramente ouvindo, claro, sempre a sua opinião. Você acha que esse momento que nós estamos vivendo hoje em dia, de ativistas liberais, de políticos, de influenciadores digitais se declarando serem liberais cada vez mais, e de certa forma as ideias de liberdade tendo essa espécie de ressurgimento ou renascimento, você acha que hoje, 2020, está mais fácil para os liberais adentrar a vida política ou está mais difícil, a batalha é a mesma? Não, claro que está mais fácil, muito mais fácil. Né? Quando eu fui entrevistado em 2019 pelo Thiago Mitrô, e ele fez a seguinte pergunta para mim, deputado federal do Novo de Minas Gerais: qual foi minha maior vitória em termos de defesa da liberdade, né? O que é que eu mais me orgulho? Eu falei que era ao plano de ideias que eu tanto defendia há tantos anos, permitir que o Novo elegesse 8 deputados federais, né? Permitir que 13 deputados federais, 13 deputados estaduais, agora 14 com o Bruno, fossem eleitos pelas ideias de liberdade. Né? 4 vereadores fossem eleitos. Esse trabalho vem primeiro das ideias, não tem jeito, né? Nesse ponto. O que eu gosto mais desse livro não é esse ponto que você trouxe. Né? Eu nem gosto muito dessa ideia, porque eu acho que as ideias elas mudam da ideia de janela de Overton, não tem jeito. O que eu gosto mais desse livro é a perspectiva do hiperfederalismo, né? De você ter a possibilidade de cada cidade ter suas regras próprias e você migrar com os pés, né? Ou votar com os pés, com muito mais facilidade que você votaria com os pés na situação atual. Hoje, para você conseguir ir para um lugar melhor, você sai de país. Né? Na lógica hopiana desse livro, você pode sair de cidade. Ao invés de ir para um outro país, imagine que as cidades tivessem regramentos diferentes, jurisdições diferentes, formas diferentes de atuação, legislações diferentes. Como seria mais interessante você sair, por exemplo, eu migrar de Fortaleza para Aracaju? É muito mais parecida do que Fortaleza para São Paulo, ou do que de Fortaleza para Miami. Né? Como é que a gente faz essa migração? Como é que tem isso? E vice-versa. Ou seja, a adaptação seria muito mais fácil para isso. Né? O sotaque não é tão diferente, a lógica da vida nordestina é muito parecida. Então, você teria uma vantagem em relação a isso do que, né, a ideia de votar com os pés para ir para outro país. Né? Muita gente diz, eu cansei, eu vou para os Estados Unidos. E essa coisa de ir para os Estados Unidos é você mudar muito, mudar a cultura, mudar a língua, mudar a forma de encarar o mundo. Isso é muito mais difícil. Eu gosto muito da ideia hopiana dessa parte do livro, que é grande parte do livro. Ótimo, ótimo. Eu até comentei sobre esse livro especialmente falando
meu amigo, numa das minhas aulas de um curso que eu criei sobre liberalismo, esse aqui, inclusive, é o último livro, quando eu comento que essas ideias do Hope, elas devem ser levadas adiante e colocadas em prática, porque justamente aí eu já trago, já emenda aqui com a segunda pergunta, me corrija, por favor, se eu falar alguma besteira, meu amigo, a respeito dos liberais, né? Você tem, basicamente, pelo menos eu consigo definir dessa forma, você tem os liberais gradualistas e você tem os liberais brutalistas. Né? A grosso modo, os liberais gradualistas acreditam que essa reforma do Estado era de maneira paulatina, né? Enquanto que os brutalistas, o próprio nome já autoexplicativo, essa ideia de revolução um pouco mais rebelde, por assim dizer. Eu queria saber de você, meu amigo, qual dessas duas você acredita ser mais presente na nossa realidade, no nosso cenário liberal, ou se para você é um meio termo, se junta um de um com um do outro? Você tem alguma reflexão a respeito dessa minha Eu acho essa pergunta? divisão uma completa idiotice, certo? Só para ficar claro, essa divisão é idiota demais. Assim, por mim, pelo meu lado, eu acabaria o Estado hoje. Tem um botão aí, Léo, para acabar? Se tiver, me manda que eu acabo ele agora. Vai ser um prazer acabar com o Estado, certo? Eu vou adorar fazer isso. Se você tiver o botão, Léo, eu vou ser o primeiro a apertar, tá? Me manda aí que eu aperto agora. Cara, o botão não existe. Não tem jeito. Não adianta. Ah, muitos brutalistas justificam a imbecilidade deles por serem brutalistas. Ou seja, não basta ser idiota, né? Tem que transparecer para os outros que você é muito idiota. Então, isso não, também é outra imbecilidade. Então, assim, se houver esse botão para acabar o Estado, eu seria o primeiro a apertar. Esse botão, infelizmente, não existe. Não tem esse botão. Há outro ponto importante sobre a ideia gradualista. Para mim, se o Estado pudesse encerrar amanhã, seria excelente. Então, eu vou trabalhar todos os dias possíveis para que isso aconteça, né? Para diminuir o máximo o tamanho do Estado. Então, para mim, para outro, tanto faz. Eu acho uma bobagem. Eu sou liberal e vou libertário, entendeu? Que acredita que, como o Norte, que o anarcocapitalista é a melhor solução, que acredita que isso deve ser o como se caminha. Mas, assim, esse papo, eu vou fazer pequenas divisões, né? Nós concordamos 90%. Mas bom mesmo, para me diferenciar de você, ao invés de eu ser libertário X, eu sou libertário Y. Essa coisa de dividir para dominar é um negócio tão antigo e muita gente cai nessa bobagem, né? Dividir para dominar não é bom para você, não, é bom para os outros. Né? Ao invés de. É muito comum no meio, no meio liberal de ter sempre os gatos pingados, né? Que na verdade é o povo que fala mais. Né? O Burke tinha uma frase no livro Reflexões sobre a Revolução Francesa, que ele diz que uma mosca, né, um inseto, ele faz mais barulho do que uma manada de bois, né? Ou seja, que é muito mais imponente, potente, forte do que a própria inseto, mas faz muito mais barulho. Nesse ponto, essa turma faz questão de se diferenciar, ou seja, eu concordo contigo 99%, mas 1% eu discordo, aí eu disse, agora tem um papo agora de querendo chamar o Mises de liberais de Alabama, né, do Instituto Mises. Né, o Pedro Menezes, que um cara que eu conheço há muito tempo no movimento liberal, agora está com um preconceito gigante contra o Instituto Mises Brasil, e aí leva uma série de malucos com ele nesse papo para isso. O Mises segue defendendo o que sempre defendeu, a liberdade como um todo, né? Não existe minha liberdade, quem é meu livre é meio preso. Então, seguimos defendendo a liberdade política, jurídica, econômica e social. Só não somos sinalizações para a esquerda ou para a direita. A gente segue defendendo o que a gente sempre defendeu, que foram as ideias de liberdade. Perfeito, ótimo, ótimo. Eu trouxe essa diferenciação. Não, mas eu gosto. Assim, Desculpa, né? Porque eu percebo que existe. Não, de forma porrada. alguma, de forma alguma. A resposta é isso, estamos aqui para isso, né? Acho que se a gente se dá essa liberdade de conversar dessa forma, é porque, pelo menos acredito eu, nós tenhamos pelo menos algum resquício aqui de amizade entre nós, e fique à vontade para me corrigir se eu falar uma besteira, por favor. É quem sou eu na fila do pão, né? Mas aí, retomo o livro do Roupa, nas suas palavras, quando você falou sobre essa questão de apertar o botão para acabar o Estado instantaneamente, porque eu me lembro que um dos capítulos aqui do Roupa, não lembro exatamente qual o capítulo em específico, ele fala sobre justamente que se os liberais, se os libertários, não adentrarem na vida política, não adentrarem na vida pública institucionalmente falando, ou seja, na política em si, o Estado ou os entes que compõem aquele Estado jamais irão apertar justamente esse botão, ou irão justamente trabalhar para que isso aconteça, visto que, segundo o argumento do Hope aqui no livro, não sei se você lembra, Rodrigo, que ele fala que os mais... Isso é um ponto. O Hope não é contra políticos e política, não fala isso em Pois nenhum momento do livro dele. justamente. Se houvesse um capistão gigantesco, pessoal, teria política. Se houvesse uma capistão com o bairro Noroeste aqui que eu estou em Brasília, teria política, teria justiça, certo? Porque a política é algo inerente ao ser humano.
O que vocês estão pensando é em Estado, né? Um Estado centralizado. Política vai continuar existindo, porque esse grupo aqui vai ter que se organizar para definir se a rua vai ser, né, ou vai ser de ouro, né, vai ser de Bitcoin pintada, ou vai ser verde. Esse grupo vai ter que se definir, entendeu? Então, assim, não tem jeito para ter essa possibilidade. Vai haver decisões para bens comuns que a gente vai ter que resolver como é que funciona. Exatamente. E aí ele comenta também, ainda nesse mesmo capítulo, Rodrigo, para eu concluir aqui a linha do raciocínio, quando ele fala que se os liberais não adentrarem justamente nesses espaços, né, ele nunca, essa diminuição do Estado nunca vai acontecer, porque justamente os entes que compõem aquele Estado, ou aquele Estado gigante, eles nunca vão abrir mão do seu próprio poder, do seu próprio quinhão governamental, porque eles mesmos não sobreviveriam num cenário, num ambiente de livre mercado. Então, eu sempre gosto de usar o exemplo, Rodrigo, trazendo o cara um pouco para a área jurídica, e também, mais uma vez, se eu cometer algum engano, por favor, me corrija. Eu acho que ninguém em sã consciência tende, por exemplo, a justificar o salário exorbitante de alguns juízes, por exemplo, juízes federais que recebem 300, 400 mil reais por mês. Eu fico imaginando como é que esse indivíduo iria justificar esse ganho, esse montante financeiro dele na sociedade livre de mercado. Poderia até ter, se você tivesse, por exemplo, um árbitro muito bem remunerado. Eu acho que tem custas a justiça, né? A justiça é um direito, Léo, mas ela tem custas. Você é o direito, mas quem pode pagar, paga, é um direito aqui, aspas, né? Mas quem pode, que é um Sim. serviço. Mas quem pode pagar, paga por ela, entendeu? Então você tem, você pensar um árbitro muito bom, esse cara vai ser absurdamente bem remunerado. Seria absurdo. Hoje já existe a justiça privada, né? Eu tenho uma palestra no Summer School, acho que 2017 ou 2018, em que eu falo que já existe justiça privada, né? Ela é muito forte, inclusive. Aí eu dou vários exemplos de solução privada de conflito. A outra possibilidade, Léo, outro cara que fala sobre isso, um baita anarcocapitalista, Walter Block, defende nesse livrinho aqui, né, Rumo à Sociedade Libertária, ele defende fortemente a ideia de que os libertários estejam na política. Você sabe que o fundador do Instituto Mises, senador Ron Paul, né, foi político, né, o Mr. No. Quem era o chefe de gabinete do Ron Paul era outro fundador do Instituto Mises Brasil, o senhor Lew Rockwell, certo? Murray Rothbard, ele analisava a política e defendia a ideia dos libertários estarem na política. Ou seja, esse papo de não estar na política, na realidade, aconteceu o que aconteceu na Venezuela, né? Que os liberais se negaram a participar da eleição e foi nessa hora que a Venezuela escancarou de vez o comunismo e a ditadura venezuelana. E nós mesmos deixamos muito ao largo a ideia de política. Não tem jeito, é a primeira barreira de defesa. Se você deixar isso ao largo, a sequência é que vai aumentar o tamanho do Estado sem qualquer contraponto. O Gilson Marques, meu querido amigo, deputado federal do Novo por Santa Catarina, o tanto de lei idiota que ele evita que passe na CCJ, aí alguém vai dizer, mas era melhor não ter ninguém lá. Diz, claro que não, o imbecil. Se ele não tivesse lá, passaria muito mais coisa ruim do que passa agora. Então, assim, a gente precisa buscar soluções e buscar defesa em todos os lugares. Eu acho que esse é o ponto. Todos os lugares, se puderem ter liberais, melhor. Para mim, em todos os lugares possíveis. Quando você falou do deputado, do Gilson, eu ouvi o podcast do Instituto Mises Brasil, foi semana passada, se não me falha a memória, e o apelido indecoroso que o apelidaram, né, o coveiro de leis, né, um apelido fantástico, né, que é justamente esse trabalho que você está falando, dessas barreiras protetivas contra justamente o agigantamento estatal, que é necessário, com certeza, que os liberais e que os libertários, claro, que tiverem essa ânsia, que tiverem, de certa forma, um preparo intelectual, ocupem esses espaços. E aí, mais uma vez, retoma aquela analogia que você trouxe aqui do querido Hélio Beltrão, o time de futebol. Acho essa analogia fantástica e vou levá-la ela adiante. Já vou pedir emprestado aqui, sem direito à propriedade intelectual, para utilizá-la quando me perguntarem alguma coisa parecida com essa. Agora, além disso, meu amigo, eu queria saber de você, e aí voltando mais uma vez ao nosso tema principal aqui, do nosso Liberdade em Pauta número 18, como é que tem sido a recepção das iniciativas do Instituto Mises Brasil, e especialmente focadas na educação e na formação de uma nova intelectualidade. Me vem na mente algumas aqui, mas que certamente a que mais se destaca é certamente a pós-graduação da Escola Austríaca de Economia, que eu confesso a você, meu amigo, que eu já estou fazendo aqui as continhas e as finanças para participar aí das próximas turmas, quer dizer, da próxima turma, tão logo. E aí eu queria saber como é que está sendo essa recepção dessa criação, dessa construção de uma nova intelectualidade, ou até mesmo um aprimoramento, porque assim, não sei se você concorda comigo, meu amigo, mas
Eu não estou há tanto tempo quanto você nessa corrida, nesse cenário, mas eu estou pelo menos há meia década, e eu percebo, meu amigo, que talvez está faltando a alguns liberais sentar a bunda na cadeira e estudar. Não sei se você concorda comigo. Então, talvez eu tenha percebido que o Instituto Mises Brasil também pegou esse feeling e justamente está investindo cada vez mais em educação. Visto, por exemplo, temos aí o curso do professor Paulo Cruz, que de certa forma é um aliado, é um amigo do Instituto Mises Brasil. Temos o curso do querido e estimado professor Denis, que estive com ele semana passada conversando sobre fascismo. Temos, inclusive, aí já o seu curso, e aí já joga a bola, já faça a propaganda, faça o merchandising. Joia. Em 2015, Léo, até 2015, o Mises era muito torre de marfim, né? Era só dando porrada lá de cima, baixando a porrada, dizendo que todo mundo estava errado, e apresentando poucas, até falando, apresentando soluções, mas sem participar muito da vida real, né? A partir de 2015, nós fizemos um evento chamado Premier Miss Brasil, em que a gente se voltou para a educação, né? Se voltou completamente para a educação. Nosso core business foi a educação. Precisamos mudar a lógica do Brasil. Entendemos que quem ganha a próxima geração é quem controla a educação, né? Quem está à frente da educação. E aí a gente começou a fazer um trabalho, né? A partir daí, em 2016, começou Summer School, começou pós-graduação em escola austríaca, começou curso de investimento, começou mentoria. Essas 4 coisas começaram a partir de 2016. Existe uma mentoria com o Hélio sobre investimentos, que é muito legal, são até 10 pessoas. A mentoria é caro o valor dessa mentoria, não é algo barato, mas que sustenta o Instituto. De um ano para cá, 2 anos, um ano para cá, a nossa diretora de operações, que é a Thais Batista, que é uma craque, ela começou a se voltar para essa coisa do online, né, de curso online. O primeiro curso foi Economia para Não Economistas com Adriano Paranaíba, um curso genial. Nós chegamos a fazer ano passado também o Winter School, que é um aprofundamento uma imersão aprofundada. A primeira que teve foi TASSE, Teoria Austríaca dos Ciclos Econômicos, que era algo bem aprofundado. O segundo momento que a gente tem, o segundo curso que a gente teve foi da professora Catarina Rocha Monte, que foi sobre filosofia. O terceiro curso foi do professor Denis Xavier, sobre Ayn Rand, que é um curso brilhante dele, que escreveu As Breves Lições, né? São vários livros falando sobre a vida e a obra de diversos autores. E o último curso, né, que foi lançado agora, inclusive está sendo vendido até amanhã, meia-noite. Então, se você não comprar até amanhã, meia-noite, não terá a venda desse curso, é Por que o Brasil não dá certo? A História das Constituições. Nesse curso, Leonardo, eu vou trazendo toda a perspectiva política e jurídica do Brasil, né? Se você não é do direito, não tem problema, que eu vou dar uma situação histórica, política, jurídica da realidade brasileira, uma história que pouca gente conhece, né? Uma vez eu vou falar sobre Dom Pedro I, alguém me respondeu assim, mas é um cara preparado, me respondeu, eu disse, mas é um idiota. Eu disse assim, caramba, o cara escreveu sozinho, né, de mão própria, 2 constituições, a do Brasil de 1824 e a de Portugal de 1836. Era um guerreiro absurdamente capaz e é tratado como idiota, porque assim, a propaganda foi tão ruim contra o Império que acabaram tornando Dom Pedro I, né, não consegue, obviamente, dizer isso Dom Pedro II, porque Dom Pedro II era um cara muito acima do seu tempo, até e muito acima da média, um dos maiores homens que esse país já teve. E esses cursos se voltaram a isso. Na pós-graduação, né, que está aberta a inscrição, recomendo, está por R$ 197 até amanhã, meia-noite. Pode ser parcelado em até 6 vezes. O curso nossa pós-graduação já está na 5ª turma. Hoje ela é semipresencial, então você pode fazer. Ela toda está em AD por causa da pandemia, mas ela não era só. Ela era presencial, mas se você quiser fazer de Sergipe, você não precisava ir até São Paulo. Todas as aulas eram gravadas full time, online. Você podia fazer perguntas online, inclusive o professor Denis Xavier estava lá, que é o coordenador da pós-graduação, para fazer as perguntas, é o nosso diretor acadêmico. O Summer School, né, você participou do último, Léo, está na 5ª turma, né, vai para a 6ª turma agora no próximo ano, e o Inter School a gente teve só um, além dos vários cursos de investimento, que a gente nunca fez online, quer dizer, fez online uma vez, desculpa, e também tem vários presenciais. Então, são os cursos que a gente tem feito, o Instituto tem crescido como nunca tivemos tanto acesso, nunca tivemos tantas pessoas dentro do Instituto, nunca foi tão forte a presença dele, as redes sociais do Instituto são cada vez mais fortes, seja no Facebook, no Instagram, no Twitter, no YouTube. Temos um evento chamado Conferência de Escola Austríaca, que foi o 6º, né, salvo engano, foi o 6º, a última em 2017, em 2019
E eu acredito que no próximo ano a gente volte a ter novamente uma nova conferência escola austríaca. A última foi no Mackenzie, né? A última e a penúltima foram no Mackenzie, e a gente espera fazer uma bem maior agora no próximo ano. Ótimo, ótimo. Então fica aí a recomendação para todos que estão nos assistindo e que vão nos assistir depois, se assim interessados em se aprofundar um pouco mais no conhecimento liberal, conhecimento libertário. Eu sempre vou deixar claro na descrição aqui do vídeo os vários links que levam, que direcionarão vocês que estiverem nos assistindo ou que irão nos assistir para uma das iniciativas, qualquer uma delas do Instituto Mises Brasil. Fale, meu amigo. Eu esqueci de falar do Clube Mises, né? Se você quiser ser um apoiador, participar e tudo, aqui tá a blusa do Clube Mises. Você ganha essa blusa também aqui, ó, vai ter Clube Mises, Vida, Liberdade e Propriedade. Adoro essa blusa, né? Uso pra caramba. Então essa é uma das camisas do Instituto Mises Brasil, além das canecas, né? Essa aqui é uma delas, ó. Você ganha uma caneca dessa, ó. Imposto é roubo. Ótimo, Sempre ótimo. será. Com certeza, sem sombra de dúvida. Então, meu amigo, caminhando aqui para uma conclusão aqui dessa nossa breve conversa sobre os liberais na política, um cavalo de Troia necessário, eu acho que já ficou claro, talvez por A mais B a todos que estão nos assistindo, que sim, é necessário que nós liberais, libertários, enfim, como vocês queiram se definir ou como vocês prefiram se autodenominar, que nós, né, meu amigo, ocupemos essa trincheira, porque afinal de contas não existe vácuo de poder, né? Se não for um liberal, eu lembro muito do Bruno Souza. Bruno Souza, acredito que você conhece, deputado estadual por Santa Catarina, Querido faz amigo. um trabalho fantástico de fiscalização, assim, muito bom. Ele esteve aqui em Aracaju ano passado, no Liberty Open, que é um evento que eu organizava junto com o Sampaio. Você conhece certamente a Juventude Libertária de Sergipe, e nós tivemos a oportunidade de trazer o Bruno Souza para palestrar aqui sobre um liberal na política, né? E ele comentou, Rodrigo, que ele se filiou ao PSB na época, né, o Partido Socialista Brasileiro. Aí uma vez perguntaram ele, como pode um liberal dentro do Partido Socialista Brasileiro? Eu nunca me esqueço da resposta dele, ele falou mais ou menos assim, é melhor um liberal dentro do Partido Socialista do que um socialista em qualquer partido. Eu acho que essa é a pegada, eu acho que essa é a visão. Eu divido muito a coisa das gerações do liberalismo no Brasil, né? Só para entender como é importante ter a coisa política. Na primeira geração, a gente tinha políticos liberais, né? Tinha empresários liberais, mas você não tinha uma base sustentável. A primeira geração é aquela que pega o Joaquim Nabuco no Império, Visconde Cairu no Partido Conservador, o Joaquim Nabuco no Partido Liberal, Visconde Mauá no Partido Liberal. Mas essa primeira geração ela acaba em 1889, quando dado o golpe da República, até 1973, né? Apesar de Otávio Bulhões e Og Leme, eu tô com Og Leme veio depois. Otávio Bulhões e o aluno e o assessor dele, que depois se torna um grande liberal, eu tô com o nome dele na ponta da língua e não tô lembrando aqui agora. Que começa a segunda geração, apesar de ter isso, mas não tinha movimento, né? O movimento liberal tinha acabado. Até 73, quando o Henry Maxud, que é hoje onde se faz após o Instituto Mises Brasil, no hotel do Maxud, no Maxud Plaza, o Henry Maxud, ele cria a revista Visão. Essa revista Visão é criada, né, definida, e depois dessa revista Visão, a gente vai ter, meu caro Leonardo, se colocando, se apresentando os institutos liberais, seja o Instituto Liberal do Rio de Janeiro, né, que surge em 83, seja com o Instituto Liberal Stuart Júnior, né? Isso, Donald Stuart Júnior, Og Leme junto com ele, professor Roberto Campos, e lá o Instituto Liberal o Instituto de Estudos Empresariais surge mais ou menos na mesma época, no Rio Grande do Sul, o Instituto Liberal do Rio Grande do Sul. Essa é a segunda geração, essa montou um movimento que vai até 94, quando o FHC ganha, e aí sobrevive, depois são montados vários institutos ao redor do Brasil, mas se mantém, depois que isso acaba, se mantém vivo somente o Instituto Liberal do Rio de Janeiro e o Instituto de Estudos Empresariais e o Instituto Liberal do Rio Grande do Sul. Nada mais continua no país até 2007, quando é fundado o Instituto Mises Brasil e o Instituto Ordem Livre, né, 2007, 2008. E aí, esses institutos que são criados, que nascem nesse momento, eles renovam as ideias liberais, nasce o EPL, que depois se transforma em SFL, nasce o Instituto Liberal do Nordeste, nascem uma série de institutos e think tanks e grupos de estudo pelo país. Rafael Lima faz um papel genial de divulgação dessas ideias, até chegar no momento em que a gente começa a eleger liberais em 2016, muito mais liberais em 2018, e eu tenho certeza que muito mais liberais em 2020. Só que a diferença da primeira segunda geração para a terceira é que as duas primeiras eram de cima para baixo.
a terceira é de baixo para cima. Então, a gente tem um potencial gigante de tornar esse país livre. Eu não tenho dúvida disso, que a liberdade vai vencer e que a gente vai conseguir virar esse momento político. Justamente, justamente. Quando você fala dessa revolução agora começando de baixo para cima, eu só lembro mais uma vez o Roupa, no seu livro, quando ele fala justamente, só retomando o que você comentou sobre a respeito dessa hiperfederalização, né? Porque as ideias que funcionam, que são boas para uma determinada região ou território, acabam ecoando na região vizinha, no território vizinho, que é basicamente o que o Roupa acredita e como liberal Que é ele o que defende, né? acontece em Minas Gerais, né? Minas Gerais tem feito um bom trabalho, tá todo mundo olhando para lá, né? O que é que eles estão fazendo diferente? Exatamente. Todo mundo olhando para a administração de Romeu Zema, que tem sido, assim, certamente um dos governadores que mais tem se destacado aí nos últimos tempos, que com certeza. E foi assim, uma eleição surpresa. Ninguém, nem o próprio Romeu Zema, acho que ele foi dormir e acordou 6 horas da manhã com o celular avisando, você é o novo governador. Acho que foi mais ou menos assim. Epa, e agora? Não sabia, ninguém me avisou. Mas foi uma surpresa assim grande para todos nós, amantes dos ideais de liberdade. Mas aí, Rodrigo, eu até anotei aqui, acabei esquecendo de fazer essa pergunta. Ainda voltando para Brasília, se você me permite, confesso, eu nunca fui, ainda não tive a oportunidade de ir para Brasília. Confesso a você que eu ia agora, no meio do ano, a convite de um parlamentar federal aqui do estado de Sergipe, a qual eu assessoro, a qual eu auxilio, o ajudo. Inclusive, sou criticado por alguns movimentos e por alguns indivíduos liberais aqui em Sergipe por ter esse trabalho de assessoria de um parlamentar. E aí eu argumento, cara, eu estou tendo a oportunidade de conversar pessoalmente com um deputado federal que está em Brasília e que eu possa apitar no ouvido dele ideias de liberdade, ou pelo menos convencer esse deputado federal a não seguir por esse caminho errôneo, e você está me criticando, sabe? Enfim, mas isso não vem ao caso. O ponto é, Rodrigo, e aí voltando para Brasília, e certamente quando eu tiver a oportunidade de ir lá, eu vou fazer essa pergunta, talvez, em loco a alguns parlamentares que lá estão. A pergunta é, meu amigo, os parlamentares que lá estão agora, e aquelas figuras, assim, como é que eu posso dizer, histriônicas, ou aquelas figuras, eu até costumo chamar de dinossauros da política, como foi que eles receberam essa turma do Novo, que já chegou na porrada? Porque, assim, pelo que eu acompanho das redes sociais do pessoal do Novo, eles não estão, como é que eu posso dizer, facilitando o trabalho desses caciques da política. Eu acompanho todas as redes sociais do Novo e dos principais parlamentares, e assim, vocês chegam com a porrada na cara, com o chute nas costas, como se fosse o atacante mesmo, o volante, dando carrinho e tentando marcar o gol, ou pelo menos impedir o gol do adversário. Como é que foi a recepção desses caciques? A primeira recepção não foi boa, até hoje não chamam o Novo para participar de reuniões e tudo, tem um certo receio que o Novo cresça, mas não tem jeito, né? Nada segura a ideia cujo seu tempo chegou. Nós ainda vamos crescer muito, estamos só começando, e eu tenho certeza que o trabalho vai ser o melhor possível. Essa turma se incomoda muito, porque quando a gente quebra os privilégios e as vantagens dele, ou pelo menos quando a gente expõe esses privilégios e essas vantagens, eles ficam bem chateados, mas é do jogo, temos que mostrar isso e temos que fazer mais. A grande graça dos parlamentares do Novo é que eles fazem mais com muito menos, não adianta só economizar. Economizar é o mínimo que se espera num parlamentar liberal, até porque ele entende o respeito ao dinheiro dos pagadores de impostos. O bom é o que se faz com esse dinheiro, né? Teve 2 casos, 2 projetos que o Novo trabalhou, que evitou pelo menos um prejuízo, né? Só dois projetos, posso falar de outros, posso falar desses 2, que evitou um prejuízo de 6 bilhões ao país, que não corresponde, que corresponde bem menos do que a nossa economia, né? De 60, vamos lá, 600 milhões era 10%, nós economizamos menos que 10% que isso até agora. Então, assim, só o Novo evitou isso, né? Se você pensar no fundo eleitoral, que o governo mandou de 4 e o Novo só está errado, tem que ser de 1,8 bilhões, e depois aprovaram de 2, isso aí gera uma economia de 2 bilhões ao país. O Marcel, que criticou o governo que mandou esse valor errado, certo? Foi chamado de Marcel Van Hatten. Depois tiveram que pedir desculpa, porque o número da gente estava muito correto. Então foi bem legal esse trabalho. E o outro foi a ideia do subsídio que queriam dar para Goiás, né, para o setor automotivo de Goiás, de 4 bilhões de reais, e a gente trabalhou fortemente para conseguir derrubar isso. Esses 2 projetos já geraram uma economia de 6 bilhões de reais para o país. Imagine se não tivesse parlamentares liberais por lá. E não só do Novo, né? Você vai ter bons parlamentares que não são só do Partido Novo. Você vai ter o Paulo Eduardo Martins, vai ter o príncipe, né, do Dom Luiz Felipe de Orleans Bragança, e vão ter outros que fazem um trabalho bem interessante, uns 15 mais ou menos, que são alinhados com nossos princípios e valores. Ótimo, ótimo. Eu sempre faço
minhas orações antes de dormir para que mais e mais, cada vez mais, tenhamos outros políticos liberais naquele espaço ali em Brasília, justamente para incomodar, né? Assim espere, assim espere. E nós estamos fazendo nossa parte do lado de cá, né, voltando um pouco para a base, né, justamente essa revolução austro-libertária, como diz o Hans Hermann-Hoppe aqui no seu capítulo, de baixo para cima. Bom, meu amigo, então vou caminhando aqui para o final. Permita-me fazer aqui a última pergunta e quero saber de você, meu amigo. Fique à vontade para chutar o pau da barraca, afinal de contas, estamos aqui para isso. Qual é a sua visão, meu amigo, sobre o governo Bolsonaro de um ponto de vista liberal? Se está favorecendo, se favoreceu, ou qual é a perspectiva para o futuro? Se nós liberais devemos nos preocupar com essas andanças do governo Bolsonaro, flertando com o Centrão, especialmente falando, que era uma coisa que ele havia prometido na campanha que não iria fazer. Queria saber sua perspectiva. Não está flertando, não. Não está flertando, não. Está namorando já, está na cama com ele já. Não está flertando, não. Tem um monte de cargo já trocado. Até o ministério foi dado para o PSD, partido com vários problemas, do Gilberto Kassab, recebeu o Ministério da Comunicação. Não é flerte mais, não, tá, Leonardo? Já é quase casamento. Então, assim, tem vários problemas do governo Bolsonaro, tem várias coisas muito sérias. Tem uma coisa boa, na minha visão, que é o Ministério da Economia, né? Talvez o Ministério da Agricultura e da Infraestrutura, que são bons ministérios. O Ministério o Bolsonaro não é liberal, nunca foi liberal, e eu acho que teria muita dificuldade de ser um liberal. Mas o Ministério da Economia tem feito um bom trabalho. Se você pensar na lei de liberdade econômica, na desregulamentação e desburocratização das juntas comerciais, divulgada a semana passada, tem muita coisa boa acontecendo, e eu acho que os liberais têm que estar lá, fazer o papel e influenciar onde puderem. Então, nesse ponto, tem a parte boa e tem a parte ruim, né? Tipo o Ministério das Relações Exteriores, parte do Ministério da Educação. Tem coisas muito esquisitas aí nesse ponto que poderiam ser evitadas e não são. Então, essa é a minha visão sobre esse governo. E é um governo que, assim, é muito desarticulado. Não no sentido de ser desarticulado, Leonardo, relacionado à esculhambação com o Centrão que eles estão fazendo agora, mas que eles batem cabeça demais, entendeu? Não há opinião clara. Né? Cada civil diz uma coisa, o Ministério da Economia diz outra, qual é que você segue? Então, você não entende direito qual é a visão deles. Então, é isso que é um problema sério para o governo Bolsonaro. Mas espero que, né, ajuste essa história do Centrão não funcione. Eu vou sempre criticar o que é ruim e elogiar o que é bom, que eu sempre fiz e o que eu continuarei fazendo. Que é justamente essa independência, né, meu amigo, dos liberais que acaba incomodando algumas pessoas, né, ou os lacaios de alguns políticos ou de algumas ideologias, né? Afinal de contas, como todo liberal, nós entendemos que as ideias devem ser defendidas acima das pessoas. Assim como, exatamente você, meu amigo, nós elegemos Bolsonaro no segundo turno, especialmente falando, por acreditar que ele seria um mal menor. Cara, eu não menor. elegi o PT, viu? Só para ficar claro, eu não elegi o PT. Pois é. Eu nunca elegeria o PT. Eu acho que esse é o ponto, né? Nunca votaria num partido que é, por definição, uma situação de quadrilha, né? Que cometeu inúmeros crimes. Então, esse é o meu ponto. E que, por definição, também é antiliberal, né, meu amigo? Acima de tudo, né? Sim, você já vai contra tudo aquilo que nós acreditamos, tudo aquilo que nós defendemos, né? Meu amigo, então vou caminhando para o final. Temos aqui algumas perguntas. Eu vou escolher uma, tá? Se você me permite, fique à vontade para responder mais uma vez com aquela sinceridade que é característica da sua personalidade. Outro Leonardo pergunta aqui, Rodrigo. É possível ser liberal e bolsonarista com ele ameaçando a democracia no Brasil? O que você acha, meu amigo? Bicho, assim, eu não vou julgar ninguém pelo que ele é, não. Eu acho que o bolsonarismo, para a forma que não é liberal. Você tem esse ponto. Eu acho que a gente pode ser mais independente, né? Pode apoiar medidas boas, pode criticar medidas ruins. Eu acho que tem que ser mais inteligente nesse ponto do governo. Eu iria por esse caminho, né? Hoje a situação de salvador da pátria, por excelência, é uma coisa antiliberal. A ideia de você ter entender que políticos não são a salvação do país, né, é uma coisa que é importante para qualquer liberal. Eu tenho plena consciência que os políticos não são a solução do país. Aí pergunto, por que você vai para a política? Exatamente para permitir que quem é a solução do país, as pessoas e os empreendedores, possam agir. Esse é o ponto que eu defendo e que eu sempre vou defender. Ótimo, ótimo. Recebemos aqui alguns elogios, se me permite, eu queria compartilhar com vocês também, não apenas as pedradas das perguntas, mas um indivíduo chamado Ulisses Pincelli comentou: parabéns pela coragem e disposição de levar o liberalismo adiante. Estamos juntos, né? Rodrigo, é aquilo que eu até enviei para você uma das entrevistas que eu concedi ao Boletim da Liberdade, que quando a gente conversa sobre liberalismo,
com as pessoas mais humildes, né, com as pessoas menos letradas intelectualmente, Rodrigo, pelo menos eu percebo isso, que, assim, é claro e cristalino como essas pessoas se identificam com as nossas ideias, só que elas não sabem, né? Cara, eu sempre sou, a recepção sempre é ótima, né? Sempre é muito, muito, muito boa, Léo, quando eu converso com pessoas menos letradas, até porque eles entendem a lógica de liberdade, eles sabem que a liberdade funciona. Essa é uma diferença muito legal e sempre é muito positivo. Não tenho que. Eu sempre vislumbro de forma muito positiva essa ideia e sempre tem sido absurdamente positiva essa recepção e esse caminho para as ideias de liberdade. Tá? É caindo aqui. Perfeito, perfeito. Bom, normal, normal. Bom, e aí então vamos encerrar finalmente. Meu amigo, agradecer aí por essa nossa 1 hora de conversa. Agradeço mais uma vez por você ter disponibilizado o seu preciosíssimo Prazer, tempo cara. para essa nossa conversa. E assim, de supetão, diga um livro que todo liberal deveria ler para ontem. As 6 lições 6 lições de Mises. Do maior economista de todos os tempos. Certamente, sem sombra de dúvidas. Bom, meu amigo, é isso. Vou desejando a você sorte nessa sua empreitada rumo à Câmara Municipal de Fortaleza. Tenho certeza, você vai dar seus corres por lá, eu vou dar meus corres por aqui e vamos fazer o possível para a gente ocupar. Imagine nós colocarmos um liberal em cada capital e depois fazermos um encontro dos liberais das capitais do Nordeste e fazermos, sei lá, enfim, planejarmos depois algumas estratégias para justamente diminuir o poder e a pressão do Estado sobre os indivíduos, que certamente essa é uma das grandes missões de todos nós liberais. Valeu, Rodrigo, a opinião dos senhores sobre a lei das fake news. Eu acho que é meio que óbvio, né? Inclusive saiu daqui, infelizmente, essa lei. Enfim, que ela até... seja retirada. Num cara que até é nova política, né? O senador Alessandro Pois Vieira, é, que é um cara que tem coisas então, que em geral acerta, né? Mas fez uma bobagem tremenda, né? Um absurdo, né? Uma coisa Rodrigo, completamente equivocada. eu já me reuni com... Rodrigo, teve um evento aqui promovido por uma instituição empresarial chamada Brasil 200, Movimento Instituto Brasil 200, e ele falou tanta besteira, que eu refutei publicamente na frente das pessoas lá, que depois a equipe dele entrou em contato comigo, querendo marcar reunião comigo, e lá fui eu. Levei de presente para ele uma das cópias que eu tinha das 6 edições do Mises, uma edição especial do pessoal do Estudantes pela Liberdade, que não se vende, não existe mais. Me arrependo até hoje de ter presenteado a ele com esse livro, porque, ao meu ver, ele não entendeu muita coisa, ou talvez não tenha lido. E, infelizmente, é daqui do Sergipe. Gente, eu só tenho a pedir desculpas para vocês que estão nos vendo por esse projeto absurdo do Não, o senador projeto é Alessandro ruim, mas o Vieira. senador, apesar de, no nível que a gente tem hoje, ele ainda está. O projeto é horroroso, um erro tremendo. Mas, assim, apesar disso, é um senador menos ruim do que vários outros senadores que tem lá, tenho certeza. Entendeu? Tem senador bem pior. Tem o Cid Gomes lá, você pode trocar. Eu troco contigo, eu te mando o Cid Gomes, você me manda o Alessandro Vieira, que eu acho que é menos Pronto, ruim para o estado do Ceará. feito. Tá bom? Vou perguntar se o pessoal aqui aceita essa troca. Tá bom. De forma Abração, Léo. Valeu. Meu cara, abraço. Boa noite, pessoal. Muito obrigado pela presença. Tchau, tchau. Valeu. Deus abençoe, Abração, Rodrigo. tchau. Valeu, você também. Bom, pessoal, então é isso. Queria agradecer mais uma vez a presença de todos vocês, tá? Foi praticamente 1 hora de conversa. O próprio Rodrigo Saraiva Manu já tinha me avisado que tinha um outro compromisso agora, um pouco mais depois de 9 horas, e por conta disso foi cronometrada essa nossa conversa aí de pouco mais de 1 hora. Agradeço mais uma vez a presença de todos vocês que tiveram a disponibilidade, que passaram por aqui nessa nossa live. Lembrando, a live, claro, vai ficar disponível caso vocês queiram assistir sempre que possível. E para encerrar, finalmente, caso todos vocês que estejam nos assistindo, que estejam me assistindo, queiram conhecer um pouco mais sobre o liberalismo, eu convido vocês a conhecerem, a participarem, a serem meus alunos no curso de introdução ao liberalismo, que eu mesmo desenvolvi, um curso com mais de 30 horas de conteúdo, onde eu faço uma viagem dos clássicos aos contemporâneos, onde nós começamos estudando John Locke e terminamos, por exemplo, com esse livro aqui, do Hans Hermann Hoppe, chamado O que Deve Ser Feito. São mais de 30 horas de conteúdo, videoaulas em MP3, PDF, material de leitura, grupo para resolução e compartilhamento de dúvidas e questões. Então fica o convite para vocês conhecerem. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, caso você queira ter acesso a toda a ementa do curso. Então é isso. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Nos vemos numa próxima live, se Deus assim nos permitir. Até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, pessoal.